Eu vou fazer uma leitura de Pastorino, tá? Por favor. Então, de Minuto de Sabedoria, né, para a gente começar antes de fazer a prece. Olha aqui a carinha dele. Ele é um livrinho pequenininho, tem várias estampas ele. Eu tenho um muito antigo, eu tenho muito antigo que está na casa da minha mãe. Aí eu não sei qual o número, porque eu peguei aqui na internet. E ele fala assim: você já reparou o que é um herói? Nós já lemos essa passagem aqui. O trabalho diário, as condições difíceis, a luta constante. Tudo isso forma de você um herói. Então não desanime, porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite. Olhe para todos com bons olhos, procurando distribuir a coragem e a alegria que habitam em você. Você é um herói, comporte-se como um herói. Como nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Eu falei, isso tem tudo a ver. E eu, quando fui abrir a página, não, escolhi aqui na internet, né, o acaso, mas a gente sabe que o acaso não existe, eu pedi que os mentores do nosso estudo auxiliassem. Lembrei que o André Trigueiro faz isso, eu copiei a ideia dele. Os nossos estudos têm mentores, né? Tem. Eu nem pensei nisso, Pri, juro, nunca parei para pensar nisso. Tem. Então, eu pedi a eles que me indicassem uma leitura para o dia de hoje, antes da gente fazer a nossa prece. É porque existir, ultimamente, já tem sido um ato de heroísmo, né? Existir com ética, com amor ao próximo, com consideração, já tem sido. Mas vamos que vamos. Então, vamos fechar os nossos olhos, né, para fazer a nossa conexão, primeiramente, com Deus, nosso Pai amoroso, que quer sempre o melhor para cada um de nós. Pedir a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso governador do planeta, que esteja reunido conosco, e tenho certeza de que Ele está conosco nesse momento e em todos os outros, mas agora pedimos com um pouco mais de carinho. Pedimos também aos benfeitores espirituais que nos auxiliam nesse trabalho, que possam nos auxiliar, nos intuir, conduzir as nossas mentes para o que nós já lemos anteriormente e que possamos falar isso da melhor forma nesse momento, lembrando que temos que praticar, né? Além de falar é importante, estudar, a questão teórica é muito importante, mas temos a nossa vivência na prática. Então, que possamos estar conectados com os benfeitores espirituais para fazermos sempre o melhor, em prol de nossa evolução. Agradecemos aos irmãos que vêm participar conosco, mas também vamos pedir, porque somos eternos pedintes. Vamos pedir a Deus que permaneça em nossos corações, que possamos estar conectados, né? Que todas essas luzes benfazejas que são derramadas sobre nós possam ser espalhadas em todos os pontos do planeta. E todos que estamos aqui somos necessitados dessa luz. Então, que essa luz possa envolver aqueles corações mais necessitados, acalentando, acalmando e fortalecendo. E também, Senhor, vamos pedir aos médicos espirituais que ponham o lenitivo necessário na nossa água, o lenitivo para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E assim, benfeitores, Mestre Jesus, pedimos a sua permissão para iniciarmos mais um Evangelho que consola, que abençoa e que fortalece, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Antes de começar, queria comentar que lá no NAD, lá do INCA, tem uma parte lá de estudo dirigido. É claro que eu acabei pedindo para entrar, né? Aí estava lendo os textos, porque essa reunião que eu falei hoje é desse estudo dirigido. Falando agora sobre, não só sobre sincretismo, mas a importância do diálogo interreligioso. Na hora eu lembrei do Pastorino, né? Porque ele faz essa conexão com todas as outras religiões, né? Ele vai lá no Oriente, ele busca onde ele tiver que buscar para as explicações do Evangelho. Tem sido muito bom.
Mas vamos lá, hoje é Mateus, né? Mateus, capítulo 21, versículos 14 a 17, que fala assim: os cegos e os mancos aproximaram-se dele do templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhes perguntaram: não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então foi a mensagem. Eu nas minhas pesquisas não achei nada em específico. Peguei um título que é do Pão Nosso, né, de Emmanuel, que vem falando sobre essa questão. E o título é assim, não é desse capítulo de Mateus. O título dele é assim: socorre a ti mesmo. Aí ele cita Mateus, mas é capítulo 9, versículo 35. Mas eu acho que o contexto da mensagem de Emmanuel tem a ver com o nosso estudo, porque eu não achei nada igualzinho. Ele fala assim: pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Ele fala, não, isso está em Mateus, capítulo 9, 35. O que Pastorino diz é assim: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia de espinéia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gaustragia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino de Deus, do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, assim, ele vem falando da importância da gente cuidar do nosso organismo, mas a gente tem que cuidar do pensamento, né? E nesse momento em que vivemos, né, com tantas notícias, assim, tristes, o nosso pensamento pode se ligar a essas notícias tristes e gerar uma revolta no nosso coração, né? Gerar uma tristeza profunda. E isso pode causar uma série de doenças, que a gente sabe que a doença começa no espírito e vai para o organismo. Então, que possamos, né? A gente está sempre conversando sobre isso, ler uma mensagem do bem, né? Ver uma notícia boa. Não é para ser, você não vai estar alienando, né? Você não vai estar alienado. A questão não é essa, é você ver lá aquela parte do copo, né? Não tem aquele copo que está com metade de água? Tem metade com água e metade com ar. Você vê aquela metade que tem água, né? Vê o lado das coisas. Então, ele vem falando sobre essa questão. E Emmanuel é tão, assim, ele é tão didático, né? Ele é tão bom, dá tanto ensinamento, então que a gente possa manter essa conexão, né? Lembrando dessa psicosfera que está muito carregada, né? E pensar em coisas boas, lembrar de coisas boas, né? Tem o desencarne essa semana do Paulo Gustavo, mas ele vem falando que rir é um ato de resistência, né? Ele com tanta alegria, ele viveu 42 anos, né? 42 anos, mas assim, foi tão intenso, fez tanto bem, né? Deu tanto exemplo, que a gente possa seguir esses exemplos, né? Cada um fazendo um pouquinho, que a gente sabe que a tarefa é tarefa de formiguinha, mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue muita coisa. E a gente sabe que esse momento
É um momento de transição, é um momento de modificar, né? Temos que modificar as nossas atitudes. Deus é misericordioso. Se veio a pandemia e veio para o mundo inteiro, todo mundo está no mesmo... Vou falar no mesmo barco, mas não é o mesmo barco. Aqueles que têm mais dinheiro, têm mais facilidade, mas está todo mundo passando pela mesma dificuldade. E temos que trabalhar a solidariedade, o amor ao próximo, tudo que Jesus nos ensinou. Né? E isso começa com os nossos pensamentos, a nossa vibração, que possamos vivenciar essa vibração no bem, mesmo com tantas coisas ruins, né? Para poder fortalecer os nossos órgãos e poder trabalhar, fazer a nossa tarefa, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, né? Ninguém sabe, mas a gente tem que tentar fazer o melhor sempre. E agora, você está falando aí, eu não acredito em coincidência, né, Pri? A gente não acredita em coincidência. E essa passagem que você escolheu aí do Emmanuel para você ler, você trazer para a gente aqui, ela se conecta muito com uma questão que eu levantei no sábado, no grupo da CFA, da Casa de Finanças de Assis, que você sabe que a gente tem as nossas reuniões. Porque eu não lembro o que eu li, o que eu pensei, o que eu dei, que eu fiquei pensando sobre essa coisa do nosso corpo, mas não nesse sentido que, é claro, isso daí não tem como negar, que, como está no Evangelho, o que envenena não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Isso é ponto pacífico, a gente nem discute. É claro que o mais importante são os seus pensamentos. Mas eu estava pensando na questão física, de que aqui a gente está num planeta que ele ainda há pouco era primitivo. A gente está saindo da prova de expiação. Então, a matéria que a gente tem aqui, ela é muito densa. Ela é uma matéria muito densa. Aí eu estava pensando na questão de como a gente vive, nós ocidentais vivemos, e, por exemplo, como um yogi vive. Como aquele cara que jejua, aquele cara que faz meditação e tudo mais, como ele vive. Aí eu pensei nesse meio termo que eu estou tentando trilhar do veganismo, de você se livrar, porque eu fiquei pensando mesmo, lembrei porque que eu vi isso. Foi no domingo mesmo, que eu gosto de ver, não sei porquê, Globo Rural, não Globo de Manhã, eu gosto de ver aquilo, não tem planta, mora apartamento na cidade, não gosto de ver. E foi um programa quase todo voltado para a pecuária. E eu fiquei pensando, que eu tenho pensado muito ultimamente sobre isso. Gente, as pessoas se alimentam de cadáver. As pessoas comem cadáver de outros bichos. Será que isso, se alimentar do sofrimento, porque aquilo ali tem um sofrimento, uma energia de sofrimento naquele alimento, será que isso não ajuda a adensar energeticamente mais ainda essa matéria que já é bruta? A nossa matéria é tão bruta que o nosso espírito ali, a gente chama de véu da carne quando a gente reencarna. E é um véu pesado, porque a gente não lembra de nada. São muito poucos que têm alguma intuição a respeito. Aí eu fiquei pensando o quanto essa coisa da gente ainda, como você estava lendo, ainda usar de uma bebida alcoólica em excesso, além de usar um psicotrópico, uma droga ilegal ou legal, tanto faz, quanto isso tudo ainda não ajuda mais a adensar energeticamente esse corpo da gente, esse corpo material. Eu levantei esse questionamento, gerou até uma polêmica no grupo, porque algumas pessoas, poxa, Cris, você botou a gente para pensar outra coisa, outros já vieram questionar. Não, o que importa é o que sai da boca do homem, não que entra. Eu até levantei isso. Isso é ponto pacífico. Isso a gente não discute mais. Mas será que já não dá para discutir essa outra coisa? No momento da chamada Era de Aquários, que as pessoas estão pensando em meditação, as pessoas estão pensando em sustentabilidade, porque, sinceramente, na minha cabeça, não casa sustentabilidade com o consumo de animais. Para mim, isso não existe. Não tem como, até porque a indústria pecuária é que mais consome recursos, consome água, polui, sabe? Não tem como isso ser sustentável e ser carnívoro. Então, eu fiquei pensando sobre isso, quanto já não é o momento da gente... É pacífico essa coisa do que o que envenena.
é o que sai e não o que entra. Já não é para ser discutido mais. Isso já é para estar interiorizado. Não é para a gente já avançar mais essa discussão, ou essa discussão, ela é... Aí perdi a palavra. Mas ela é vazia, ela não cabe. Ela não conta isso. Será que eu estou viajando, entendeu? Eu fiquei pensando, depois a gente discute sobre isso. Você está com carinha assim de que está pensando, não vai pensar mais porque eu demorei, mas achei no Pastorino essa pequena passagem. Aí vamos lá, vamos direto lá para a observação mais espiritualizada que ele faz. Observemos que Jesus entra na cidade, dirige-se ao templo e espalha por onde passa a cura, encarando o perigo de alma aberta e forte. Não provoca ninguém, mas também não abaixa a cabeça diante dos poderosos que o querem dominar. Humilde e bom diante dos pequenos, dos fracos e dos enfermos, revela-se altivo e com respostas prontas, muitas vezes mordazes, e que tonteiam quando defrontado pelos que se julgam autoridades e estão cheios de empáfia. O exemplo tem que valer para todos os que lhe seguem os passos. Humildade não é sinônimo de covardia, ao contrário, é saber servir a quem merece e saber enfrentar corajosamente a quem injusta e deslealmente queira prejudicar a obra. Em muitas ocasiões, os primeiros cristãos demonstram que haviam aprendido o espírito da lição e dos exemplos de Jesus. Hoje, é que cristão passou, em muitos casos, a significar covardia diante dos que podem matar o corpo, embora não tenham o poder de perder a alma. Então, olhamos entristecidos as acomodações que se fazem para salvar a vida transitória e fugitiva da matéria. Onde estariam as testemunhas, os mártires do Mestre, se ele tivesse pregado hoje? Isso aqui é mim, né? Prudência, sim. Medo, não. Respeito, sim. Covardia, não. Humildade, sim. Subserviência, não. Caminhemos altaneiros e firmes, acompanhando os passos do Mestre. E se com isso tivermos a aventura de sofrer prisões, pancadas e mortes, não tenhamos receio. O espírito é imortal e novamente voltará à matéria para continuar sua trajetória gloriosa, que nenhuma força e nenhum poder humano são capazes de deter, assim como o poderio do judaísmo e do Império Romano não detiveram o cristianismo. Ele focou bem aqui nessa coisa, porque a gente realmente vê que em algumas passagens do Evangelho sempre o Cristo, Jesus, ele não teme o poder transitório. Ele sempre encarou de maneira altiva mesmo. E aqui é triste até constatar que isso que o Pastorino fala, porque realmente, muitas vezes, com o passar do tempo, muitas vezes os grandes da igreja, as grandes igrejas, foram realmente omissas diante do sofrimento de tanta gente. Acho que o maior exemplo que a gente pode ter disso é a Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, que não foi só o Holocausto dos judeus, foi o Holocausto de ciganos, de homossexuais, de excepcionais. A Igreja Católica se calou, né? Teve também medo de enfrentar o poderio do nazismo. E aqui, particularmente para a gente, aqui na América do Sul e no Brasil também, durante a ditadura militar, foram poucos aqueles religiosos, como que, se não me engano, eu acho que o Dom Eugênio Salles, se não me engano, foi um dos poucos que enfrentou a ditadura para ir em defesa dos inocentes que estavam sendo presos e torturados e mortos. E a gente vê hoje em dia, acontece, quantas casas religiosas são invadidas em comunidades por traficantes que obrigam essas pessoas que lá estão a esconder armamento. Aí isso dá o que se pensar.
a coragem que deveria se ter para arriscar a própria vida, para enfrentar e dizer não. Hoje, por exemplo, chegar a dizer hoje, não, a gente não vai esconder nem arma nem droga aqui. Isso aqui é uma casa para servir a Deus e não para servir ao mundo material. A gente não vai pronto, não vai lavar o cheiro. Sabe, essa coisa que ele está falando, dessa altivez, essa coragem de se arriscar a perder a vida, mas para defender um princípio evangélico. Porque a gente realmente não pode ser conivente com tanta coisa de errada que está acontecendo. Ainda mais, aí entra isso. Eu acho que quando você ocupa um cargo eu já estou péssima com palavras, de relevância dentro de uma religião, eu acho que, junto com a responsabilidade, tem também, pelo mundo violento que a gente vê, você tem que pensar que vem um risco. Vem o risco de se expor a enfrentamentos, porque é necessário os enfrentamentos. Aqui mesmo no Brasil está ocorrendo um genocídio, mas cadê os grandes das religiões que ocupam lugares de relevância para chegar e gritar: está havendo um genocídio, o genocídio tem que parar. Não ocorre, não está ocorrendo isso, não está ocorrendo esse enfrentamento. Porque aí também a gente volta. A Igreja Católica teve... qual era o nome daquele movimento? Teologia da Libertação. Então, Teologia da Libertação, que ia a favor dos oprimidos e tudo mais. E a Teologia da Libertação ela já foi imprimida dentro da própria Igreja. O que vem com essa coisa de servir ao poder e não servir aqueles que necessitam, até mesmo se arriscando. Se não me engano, acho que não lembro, não tenho certeza, mas eu acho que o Leonardo Boff, eu acho que ele foi excomungado ou ameaçado de excomunhão por causa da teologia da libertação. E a gente está vendo acontecer direto isso, essa falta de coragem. Realmente é um paradoxo, porque no momento que a gente quer dizer que o mundo está espiritualizado, mas, ao mesmo tempo, ele está com mais medo de perder sua vida material. E isso é um paradoxo que muito estranho, entendeu? Porque, na realidade, deveria ser isso, não. E se eu estou optando pela espiritualidade, então não importa eu arriscar a minha matéria, desde que seja isso, na defesa das ideias evangélicas. Né? Agora vamos conversar a respeito. Cris, isso está relacionado com a nossa evolução, né? O nosso nível de evolução. Nós ainda somos muito egoístas, né? A gente, querendo ou não, a gente prioriza o presente, né? O agora, a minha vida. Poucos têm esse desprendimento, né? De não ter esse apego material, falar, não, eu vou falar, mesmo que ele me mate. Né? Ele vai acabar com o meu corpo, ele não vai me matar, ele vai matar o meu corpo físico, porque o meu espírito é imortal. A gente estuda, mas acho que na hora da prática, né, você entendeu ali, mas você não consegue colocar aquilo em prática ainda. Mas eu acho que falta também a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Porque eu vou te contar uma coisa que eu vi numa palestra lá na CFA, daquela Sueli, não sei se é Schubert ou Schumann, que ela é uma Schumann. Ela contou que uma vez ela veio ao Rio para uma palestra e na volta ela estava voltando que ela não dirige, acho que com o motorista dela e mais alguém no carro. E seguindo pelo Google, né? Indo pelo Google, só que o Google às vezes te bota em ceia. Quando eles viram, estavam dentro de uma comunidade e foram vendidos por bandidos armados. É claro que a única coisa que ela podia fazer é pedir para os protetores e mentores dela proteção. O que aconteceu foi que o rapaz que estava lá dirigindo falou com eles: me desculpe, a gente não é daqui. Ele falou: ela é palestrante, veio fazer a palestra, já está perdido. Eu só queria acessar a Dutra para a gente voltar. O bandido simplesmente deu a indicação de como voltar para a Dutra. Simplesmente igual, senta por aqui, vai ali, não fez nada com eles. E ela até brinca, rindo, que ela falou: poxa, esse bandido deve estar hoje se perguntando como é que ele deixou aquele carrão com aquelas coroas, com cara de rica, sair dali sem tomar nada, sem tomar celular nem nada.
Porque ali, quando pediu assistência aos mentores, acessou a sua fé legítima ali, cara, é claro, a gente sabe que a espiritualidade maior faz o que bem entender. É tipo o que a gente vê naqueles filmes de Star Wars, os Jedi, entendeu? Vai chegar nessas mentes mais primitivas e vai fazer, se bobear até acompanhar, se bobear e até deixar ele de batedor se tivesse de moto, entendeu? Mas ter essa fé. E isso você está falando, a gente está vivendo nesse momento que as pessoas até perdem a fé de que serão protegidas. Elas temem. As pessoas estão temendo até o vírus, estão temendo, porque eu estou dizendo, pelo amor de Deus, não é para a gente temer o vírus, andar de máscara e tudo mais, mas não se entregar a um medo absurdo. Porque se você está tomando os cuidados de você alimentar o medo, você só vai fazer ficar você mais vulnerável, que vai baixar a tua humanidade, aí vai virar um medo que vem da falta de fé, dessa falta de confiança em Deus. Eu acho que daqui a pouco vai tocar a tua campainha, tá? Mas enquanto não toca, você ia comentar sobre aquela outra coisa que eu estava falando sobre... Você estava falando dessa questão, né, do veganismo. Eu não sou muito fã de carne, mas eu não consigo ficar sem comer carne. Assim, Não, tudo bem, mas dizer que o resto da minha vida eu vou ficar vegana, não. Eu prefiro o ovo, adoro o ovo. Mas, de vez em quando, eu tenho necessidade da carne ainda. O meu organismo pede, né? mas o E que você aí... acha do conceito? O que você acha Não, desse conceito? bom, porque mais à frente a gente não vai precisar disso, né? Mas nós ainda temos muito apego tudo é a questão material, né, Cristina? Mais um pouco a gente vai se libertando disso, É porque eu né? estava pensando comigo. Parece que, se não me engano, é vitamina B12, que você precisa da carne mesmo. Você vai ter que suplementar isso de alguma forma. Mas eu acho que a gente precisa ainda isso por duas questões. Pelo tipo de corpo denso do nosso. E segundo, avanço da ciência, gente. Quando você tem um avanço da ciência, você pode... Sinceramente, Pri, eu acho que mesmo cientificamente falando, a gente já poderia ter acabado com o massacre de animais. Eu fiquei espantado em saber que a indústria do camarão ela já acabou com mais de 30% dos peixes do planeta. Não é de um lugar, é do planeta, indústria do camarão, porque ela vai arrastando tudo. Entendeu? Qual a necessidade que um ser humano tem de comer camarão? Nenhuma. Eu adoro pena. Mas tem muito camarão que é de cativeiro agora, né? Que fosse de cativeiro, então, entendeu? Eu tenho gente conhecida que tem horror à carne, não consegue comer, não consegue. Eu gosto, eu adoro um churrasco, mas foi uma opção ética, uma opção, como eu te falei, de tentar ser coerente com a minha vida toda, cuidando de animal, fazendo loucura para cuidar de animal, 10 anos indo no mato para cuidar de famílias de animais, que já acabou, graças a Deus. Mas, entendeu? Quem faz isso, de repente... Eu vi uma propaganda de alguém falando, até Instagram, coisa de pandemia, que tinha alguém com um cachorrinho lindo e dizendo, se você ama isso, por que você come aquilo, apontando para um porco? Sabe, é uma coisa... Eu não estava sendo coerente comigo, mas é uma coerência comigo. Você é você, os outros são os outros. Quem ainda precisa, vá coma. Ao invés de comer todos os dias, você diminui, come 2 dias na semana, sei lá, 3 dias na semana. E já Né? Então, já é uma grande coisa. Se todos fizessem isso, tem até o movimento do segunda do sem carne, porque se todo mundo não comesse segundo dia na semana carne, já ia diminuir e 1/7, pelo menos, a matança dos animais, porque a demanda seria menor, entendeu? A coisa é um negócio da... Mas eu acho que eu não estou tão errada, que é uma tendência da humanidade, eu acho, que realmente... conforme for indo, a gente vai tendo menos necessidade, né? E aí vai tendo outras formas, né, de alimentação que a gente sabe que tem, mas isso é um processo lento, né? Tudo é lento. E pensar que minha carne está lá no vivo. Nós comíamos carne crua. É uma coisa que eu estava pensando também sobre essa coisa do tempo.
Muitas vezes a gente para e pensa, poxa, 2021, a gente ainda está discutindo isso, como é que isso daí ainda não está... Mas aí, quando você para e tenta imaginar do outro lado, é lento mesmo, é lento. Como a coisa da ciência. Quanto tempo a gente ficou na máquina a vapor? Quanto tempo a gente ficou na indústria petrolífera? Agora que a gente está no eletromagnetismo. Eu acho que também a espiritualidade é nisso. No começo do mundo primitivo, prova e expiação, a evolução é muito mais lenta. Eu acho que a partir de um certo ponto, que você passa a evoluir mais rápido, porque a animalidade já foi deixada para trás. Eu acho que a coisa da animalidade, aí também entra a coisa da alimentação, ela faz com que esse processo evolutivo seja mais lento, na minha visão das coisas, né? Do jeito que eu ando concatenando as minhas ideias aqui, que ando concatenando coisa para caramba aqui, Pri. Quando eu tenho tempo, eu dou uma viajada legal. Tem que começar a botar tudo isso no papel para não se perder, a escrever. Porque são ideias assim que você vai olhando o mundo contra os olhos, olhando as coisas contra os olhos, você vai percebendo. São muitas reflexões, Cristina. Eu tenho uma amiga que ela se cobra muito, que ela diz, Cris, ainda estou fazendo tal coisa, tantas encarnações, ainda estou fazendo tal coisa. Eu viro para ela, fulana, eu estou dando graças a Deus que eu não matei ninguém nessa vida. No nosso nível evolutivo, a gente tem que dar graças a Deus que não matou ninguém, não estou roubando, não estou agredindo, porque o nosso nível evolutivo é de bestialidade, é perto da animalidade, é muito perto da animalidade. Então, vamos com calma com nós mesmos, sabe? Vamos ter paciência com a gente mesmo. Se a gente não tem paciência e tolerância com a gente, como é que a gente vai ter com o semelhante? Né? Primeiro, a gente tem que ter a caridade conosco mesmo, de saber que é um passinho de cada vez, é uma coisinha de cada vez. Eu li não sei aonde que parece que a gente só consegue cumprir 5%, em volta de 5% de tudo que a gente promete que vai fazer antes de encarnar. Antes de encarnar, a gente faz aquele... Parece que tem uma ficha lá que a gente fez, né? Escreveu, que vai fazer isso, aquilo, que estou com um planejamento. Chega aqui, véu da carne, sabe? Esse corpo denso pra caramba, que eu também estava falando sobre isso. É uma matéria tão densa que os hormônios fazem muita diferença no pensamento da gente. Os hormônios influem, muitas vezes, muito mais do que o evangelho no ser humano. Como que a gente vê tanto crime passional que, quando você vai ver o fundamento daquilo, é puramente a sexualidade exacerbada. Esse querer, esse desejo de posse sexualizado mesmo, animalizado. Isso fala muito mais do que o evangelho, que é coisa ainda da matéria densa que a gente vive. Mas é o que temos para hoje. Com certeza. Mais algum comentário? Hoje foi curtinho. Hoje foi bem curtinho. Então, eu vou pedir... Eu vou dar tempo hoje. Posso escolher o estudo da semana que vem? Vamos de Marcos. Tem como que a gente não estuda Marcos? Marcos, capítulo 8. Ele não separa. Eu vou fazer o começo, mas vou ver nessa outra Bíblia aqui. Porque essa Bíblia aqui vai tudo direto. Esse pequenininho aí deixa tudo inteiro. A gente não vai estudar o capítulo 8 inteiro, só o começo dele. Tá?
Então, no começo é 8. De 1 a 10. Mas acho que a gente já estudou de 1 a 10. A segunda multiplicação de pães a gente já estudou. Então, vamos de Marcos 8, de 11 a 13. A gente já estudou a segunda multiplicação de pães, eu me lembrei que a pastorina até chama a atenção para a diferença dos números, que um era 7, o outro era, se não me engano, 5, uma coisa assim. Então, vamos, tá? Então, Pri, pedir para você encerrar, né? Fazer oração para a gente encerrar. Fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos, nos conectarmos mais uma vez com a espiritualidade maior, lembrando que Jesus é o nosso mestre, que tudo o que nos acontece tem a permissão de Deus, que é um Pai amoroso e quer sempre o melhor para cada um de seus filhos, embora nem sempre consigamos entender o que Ele quer, né, o que Ele pretende para as nossas vidas. Então, Senhor, agradecemos por esse momento benfazejo em que estivemos reunidos em Teu nome, Jesus, estudando um pouco mais, interiorizando a questão teórica, mas lembrando que nós temos que vivenciar os Teus ensinamentos, Jesus, em cada instante de nossa vida, que possamos ter essa fé, né, conforme a Cris lembrou, do tamanho de uma mostarda, acreditando sempre, Senhor, te agradecendo por cada momento e pedindo, Senhor, né, ontem foi Dia das Mães, que cada mãe possa ser abençoada, aquelas que estão no plano físico, aquelas que partiram para a pátria espiritual, aquelas mães, Senhor, que tiveram seus filhos, né, regressando à pátria espiritual de forma violenta, que elas possam ter os seus corações alentados, consolados. E, Senhor, abençoe aqueles que estão nos hospitais, sejam os doentes, sejam os trabalhadores, insufle ânimo nesses nossos irmãos que têm uma tarefa muito bonita, Senhor, muito gratificante, mas muito cansativa. Passamos por momentos difíceis, mas sabemos que isso vai passar. Agradecemos por estarmos aqui reunidos, né, e por ter toda essa tecnologia que nos faz, mesmo dentro, cada um de sua casa, poder fazer um potencial, né, um evangelho dentro do seu lar. As casas espíritas, muitas delas, né, os templos religiosos, muitos templos estão fechados, Senhor, mas fechados fisicamente, porque espiritualmente eles continuam abertos. Então, que possamos fazer do nosso lar um templo, que possamos vivenciar, para que sempre os mentores espirituais, quando estiverem conosco, possamos escutar o que eles vêm nos intuir, o que eles vêm nos auxiliar, porque Jesus nunca nos abandona, às vezes nós é que esquecemos dele. Então, que possamos estar conectados, Senhor. E mais uma vez vamos pedir, abençoe a todos que estão no planeta Terra, que todos possam sentir uma fagulha do teu amor que cobre a multidão de pecadores. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Vamos pedir para encerrar, mas vamos pedir também que o Senhor continue conosco, que na próxima semana possamos fazer mais um evangelho abençoado e que essa semana possa ser abençoada, que possamos ter fé, força e coragem para superar os obstáculos. E assim, pedimos a permissão aos mentores espirituais para finalizarmos mais um evangelho abençoado na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Pri. Muito obrigado. E ainda bem que você agradeceu essa tecnologia que permite eu aqui no Brasil, você na Alemanha, a gente se unir para fazer esse estudo. Então, vai lá que chegou a sua filhota e eu também tenho um monte para fazer hoje. Tá certo. Um beijo, Cris. Até semana que vem. Tchau.